Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. Nesse vídeo eu vou mostrar como que eu vou fabricar um chicote para conectar diretamente aqui na bateria, deixando uma provisão para a gente poder dar uma carga ou até auxiliar numa partida quando a tensão da bateria estiver muito baixa, nessa moto aqui, que é o modelo Downtown 300 da Kinko. Esse procedimento não foi eu que criei, né? Mas eu vou fazer aqui um pouco diferente com o que o pessoal usualmente tem feito, que eu vi em alguns vídeos, que geralmente o pessoal utiliza esse tipo de conector aqui, ó. Esse daqui é um conector, o pessoal comumente chama aí de bananinha, né? Você puxa aqui por conta desse formato aqui, ó, que é o conector macho que encaixa nessa parte, né? E só que esse tipo de conector ele demanda uma fixação através de uma furação. Você vai furar alguma parte da moto ali para passar essas roscas e fixar, fazer a fixação com essa porca. Eu não quero alterar as características originais aqui da parte estrutural da moto, nem do revestimento. O pessoal geralmente deixa aqui nesse ponto ou na tampinha. Enfim, eu não vou utilizar esse modelo aqui e eu vou utilizar, ó, esse tipo de conector aqui, ó. Você encontra facilmente em lojas aí de eletrônica, de elétrica, né? Ele tem aqui as conexões macho e fêmea. O lado que a gente vai deixar conectado na bateria é esse que tem um borne aqui exposto, sendo o negativo por segurança, né? Porque esse daqui é o positivo, para a gente evitar de encostar em alguma parte estrutural da moto, embora você possa também fazer uma capa para isso, né? Bom, isso daqui você pode utilizar até para partida, conforme eu falei no começo do vídeo, porque embora seja um fio que não é de uma bitola tão grande, é de 4 milímetros, eu vou fazer só uma pequena extensão aqui, ele suporta bem porque a distância total não é tão grande. Ó, até como um parâmetro, esse daqui é o carregador que eu utilizo para dar carga na bateria e também como partida externa. Ele suporta auxiliar na partida, tá? Eu tenho aqui esse fio que faz contato com a bateria nesse comprimento aqui, e a bitola dele, ó, como parâmetro, é de cerca de, acredito que 1,5, 2 milímetros. Dá praticamente a metade desse aqui de 4 milímetros que a gente vai utilizar para esse comprimento. Ele suporta muito bem e da mesma maneira também essa fiação vai suportar muito bem, inclusive para a partida, tá bom? Então eu vou começar a fazer o chicote com essa metade do conector, sendo que essa parte que fica exposta é da parte negativa, essa parte do fio preto. Eu encortei aqui cerca de 3 centímetros o lado positivo para a gente descasar as emendas, elas não ficarem na mesma direção uma da outra. Eu vou descascar aqui cerca de 2,5 centímetros. O conector fica dessa maneira. E eu separei aqui dois pedaços de fio também de 4 milímetros, um no comprimento de 23 centímetros e outro de 20 centímetros. Os dois aqui são da mesma cor, porque eu não tinha um preto e um vermelho, mas esse daqui que vai ser o negativo, eu vou revestir ele depois com um termorretrátil preto para ficar no padrãozinho preto e vermelho. Eu vou fazer aqui a emenda do primeiro cabo. Uma dica aqui, a gente nunca fazer emenda, seja área automotiva, seja residencial, nunca faça uma emenda assim, ó, como às vezes a gente aprendeu, né? Isso faz com que você tenha o fluxo da corrente passando estritamente nesse ponto. A corrente não vai fazer isso daqui e vir para cá, ela não vai se dissipar dessa maneira, né? Na verdade você pode até ter uma perda aqui. O que a gente vai fazer? A gente deixa os fios assim mesmo abertos, posiciona fazendo um X e torce uma metade para cá e outra metade para lá, dessa maneira, ó, fazendo bem firme. Se for o caso, dependendo da pitola do fio, você pode fazer até com alicate para certificar que você está de fato apertando bem um metal contra o outro. Você trava com o alicate desse lado, trava do outro, e assim você tem a emenda dessa maneira. A corrente agora ela vai passar através de todo o condutor sem que se restrinja, né, somente a um ponto. Finalizadas as duas emendas, eu já apertei com o alicate e passei também um desengraxante, porque eu fiquei manuseando aqui com a mão e eu quero evitar corrosão nesses pontos. As emendas estando defasadas, é bom para você diminuir um pouco o volume de emenda no chicote como um todo, e também numa eventual situação onde você tem esse isolamento que a gente vai fazer aqui rompido, evitar o contato entre os dois metais expostos, né? Para isolamento dele, eu vou utilizar aqui um termorretrátil, que não é aquele convencional. Ele tem na parte interna uma cola, você acha na internet aí como termorretrátil com cola, você vai encontrar ele. Além de um fator de retração maior de um termorretrátil convencional, que geralmente é de 2:1, esse aqui, se não me engano, é de 3:1, e a parede dele também é um pouco mais grossa, ele é um pouco mais resistente, ó. Aqui dá pra gente ver que tem a cola dentro dele, ó. Se você olhar com uma luz, você vai ver que vai até brilhar o interior. Então aqui o procedimento, depois de limpo e tudo bem conectado, é só revestir o condutor, centralizando
ele em relação à emenda. E aqui um pouco diferente do convencional também, que geralmente a gente aquece com soprador ou com um isqueiro, né? Todo o comprimento dele. O ideal é que você centralize o calor no centro, para ele derretendo a cola e expurgando essa cola para as bordas. Ele também vai evitar que, em caso de contato com água, a água entre aqui e gere corrosão nessa emenda. Há quem de repente comente, né, por que eu não utilizei o estanho. Para quem já mexeu com injeção programável, por exemplo, com a Fueltech, inclusive eles indicam para não utilizar estanho por motivos em veículos, né, onde você tem vibração, principalmente perto ao motor. A vibração pode gerar uma trinca no estanho, gerando aí uma deficiência na passagem dos elétrons aí da corrente, tá bom? Então eu não costumo utilizar mesmo, eu faço dessa maneira. Então aqui, ó, aquecendo a parte central dele, ó. E aqui a gente faz até a borda, nas duas extremidades. Reparem como na borda, ó, do termorrestringente saiu a cola derretida, ó. Isso daqui ajuda muito na vedação, impedindo a umidade de entrar aqui e ter contato com o metal e gerar corrosão, ó. Nas duas extremidades está bem blindado. Se você quiser fazer esse procedimento novamente com uma outra camada de termorretrátil, não tem problema algum, é até bom que você vai ter mais uma resistência mecânica dobrada na superfície. Vou fazer o mesmo procedimento aqui agora. O chicote está pronto de um lado. Em ambas conexões aqui eu utilizei duas camadas do termorretrátil para maior proteção, e nesse negativo aqui eu dei o acabamento também com o termorretrátil, deixando ele no acabamento preto. Esse terminal aqui eu já finalizei também. Eu vou mostrar nesse ponto positivo como que eu fiz para chegar naquela finalização, ó. Eu posiciono ele aqui dessa maneira. Ele está de ponta cabeça a princípio, né? Com o alicate eu aperto o centro dele. Aqui é o primeiro ponto. Fica dessa maneira. Aqui eu dobro o fio, deixando ele na posição que ele tem que ficar. E com o alicate eu finalizo. Ele fica dessa maneira aqui. A proteção aqui desse ponto eu vou fazer também com termorretrátil. Se você tem um termorretrátil com um diâmetro menor do que esse daqui, você já deixa passado antes de fazer essa emenda aqui. Então eu vou passar ele aqui. E aqui é o exemplo de como o fator de retração do termorretrátil com cola é superior ao convencional, né? Dá pra ver que ele tá brilhando a colinha lá dentro. Olha o quanto que ele vai ter que retrair para chegar nessa medida desse fio aqui de 4 milímetros. E aqui está finalizado, ó, o acabamento, a cola na borda também fazendo a vedação. E é isso, o chicotinho aqui está pronto. Vamos agora fazer a instalação dele. Aqui o chicote já está instalado, ó. O terminal negativo à direita e o terminal positivo à esquerda, ó. Sem forçar nada, ele vai passar ali por trás da capinha plástica. Aqui também eu vou colocar a tampa agora para a gente ver como que fica o acabamento final. Com a tampa instalada, o fio passa ali perfeitamente, ó, positivo sem atritar em nada, negativo também ali por trás, ó. É isso, ó, tudo na posição, sem alterar nenhuma característica original da moto. Com a moto configurada, o acesso dele fica aqui, é só tirar essa tampinha. Se você quiser prender na base desse chicote aqui, por exemplo, ó, é só prender, quando você puxar ele vai vir junto, mas não precisa, porque ele é rígido, então ele fica já na posição, ó. Aqui tá ele, ó. Tem uma sobrinha, eu fiz uma capinha aqui com termorretrátil também, só para não deixar esse terminal exposto, embora ele seja negativo, né? Mas fiz uma capinha mesmo assim. E aqui a gente pluga esse outro chicotinho, ó. É a outra metade do conector. Vou tentar focar aqui. Defasei também os dois pontos dele. Aqui a gente vai pôr a garra do terminal negativo, né? Do carregador. E aqui o positivo. Vai deixar conectado ali, né? E assim a gente faz dá a carga na bateria, ou utiliza o auxiliar na partida. O conjunto aqui em funcionamento, ó, carregador carregando, ó, conectado ao borne positivo e negativo. Essa parte removível do conector você pode deixar, por exemplo, na bolsa de ferramentas da moto ou junto ao carregador, né? O procedimento de remoção aqui do banco e desse compartimento eu não mostro nesse vídeo, porque está em outro vídeo separado aqui na playlist no canal com o nome Moto Downtown, tá bom? Onde eu vou deixar também esse conteúdo. É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado das informações passadas. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e deixar as notificações ativadas, tá bom? Obrigado por assistirem mais um vídeo e até um próximo. Um abraço.